Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Júnior, estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra do Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos ministrando a penúltima lição desse segundo trimestre, que tem como título a Trindade Santa na inspiração das Escrituras. Eu estava meditando nesses dias e como é bom meditar nas Escrituras e saber que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós estaremos agora ministrando essa rápida lição. Se você quiser nos acompanhar, esta é a lição de número 12, a Trindade Santa na inspiração das Escrituras. Vamos ler aqui o fundamento. Diz assim o fundamento que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quero que atentem para isso, segundo as Escrituras, tá? E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? A leitura se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 14 a 17, mas eu vou ler o 15, o 16 e o 17, que diz assim: É que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada, guarde isso também, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir. Redarguir é argumentar, é dar uma resposta. Tem como objetivo geral a nossa lição mostrar as escrituras sagradas, reconhecendo a Trindade Santa. Amém? Glória a Deus. Por isso, vamos já iniciar, sem perda de tempo, aqui na introdução da nossa revista. A introdução. Estudaremos nesta lição as ações das três pessoas da Trindade Santa, reconhecendo a inspiração divina das Sagradas Escrituras e como as ações agem de forma pessoal para o mesmo propósito. Aleluia! É tão bom falarmos da palavra do Senhor e, primeiramente, nós temos que crer na palavra, né? Que é a inspiração plena e verbal da Bíblia, né? A palavra do Senhor. E nós temos que crer que toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus. Já nós encontramos, às vezes, nessa nossa caminhada, pessoas que falam que não crê na Bíblia porque ela foi escrita por homens, então não tem o porquê crer. Sim, elas foram escritas por homens, mas o que eles não entendem que foram homens inspirados por Deus para poder assim escrevê-la, né? É óbvio que nós vamos verificar, quando nós lemos a palavra do Senhor, a particularidade de cada autor. Mas o autor humano é secundário. Primário é Deus. Ele é que faz e que dá essa inspiração para os autores escreverem a palavra de Deus. Amém? Nós podemos dizer que essa inspiração, né, até mesmo as escolhas das palavras, sim, cada palavra ali foi inspirada. Nós temos que ter muito cuidado. Eu não estou falando dessas tiragens que as publicações, né, sobre as publicações que ela vem ao nosso encontro, às vezes tem algum erro de gramática, algum erro de alguma forma. Não estou falando disso. O original, eu estou falando do original, né? Os escritos originais, elas são sim inspiradas por Deus. E nós temos que crer isso. O Espírito Santo assim capacitou, o Espírito Santo deu detalhes a todos os homens que
que receberam a nobre tarefa de transmitir, né, a palavra de Deus a mim e a você e a todos que assim estão lendo essas escrituras santas. Amém? Então é apenas uma introdução. Antes de mais nada, temos que crer nisso, que foi inspirada por Deus. E se nós cremos, nós temos o papel também de trazer esta palavra do Senhor à nossa realidade. Não podemos falar que nós estamos crendo numa palavra e não praticar esta palavra, tá? Então é só apenas uma observação, eu abrindo esse parênteses aqui para dizer que sim, nós cremos e que nós temos que também praticá-la em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, para o tópico 1, que diz assim: o Deus Pai e as Sagradas Escrituras. E o 1.1, subtópico 1.1 diz: as Escrituras dizem que Deus se manifestou. Aleluia. E o Deus Pai homologa a inspiração das Escrituras. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, o que nós lemos aqui? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós temos que crer nisso. Não é uma inspiração humana ou ao acaso, né? Às vezes nós, seres humanos, temos algumas inspirações para fazer algo, né? A gente vê aí tantos talentos, tantas coisas, tantas pessoas que têm inspiração. Às vezes você olha uma arte numa parede e você vê aquela inspiração da pessoa. Eu não estou falando desse tipo de inspiração. Eu estou falando de uma inspiração que a própria Bíblia nos fala que é divina, divinamente inspirada. E ele continua: e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então aqui, nesse primeiro tópico que nós estamos falando, nós podemos verificar que Deus sim, ele corroborou, ele chancelou, né? Ele ratifica as Escrituras sagradas, e aleluia por isso. Outra coisa, a inspiração, como fala ainda no tópico 1, a inspiração ela não é simplesmente verbal, a manifestação está muito ligada à inspiração, ok? Salmo 19,3, e o comentarista coloca isso, ele fala: não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Aleluia! O Salmo 19, versículos 7 e 8, também ele nos aponta dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita. Ora, então a gente já observa que não há imperfeição. Tem pessoas que acham que a Bíblia Sagrada ela é contraditória. Não, ela não se contradiz, ela se completa. Ela é perfeita. E sabe o que ele fala mais no Salmo 19? E refrigera a alma. Oh, meu Deus do céu! Quando nós estamos de uma forma sedenta, às vezes nós estamos ardendo dentro de nós de algo muito ruim, né, que não é proveitoso. Quando nós lemos uma palavra, nós verificamos que ela vem como um refrigério às nossas almas. Sabe por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ele continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E é a mesma coisa que lá em Timóteo, segunda carta que Paulo escreve a seu filho da fé em Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que ele fala assim para ele: olha, Timóteo, e desde a tua meninice sabeis as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Aleluia! Amém? E para finalizar esse primeiro tópico, Salmo 119, versículo 109, Salmo 19, versículo 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que nós verificamos aqui é que as Escrituras, que Deus se manifestou e Ele homologa, Ele sim ratifica as Escrituras sagradas. O Deus Pai assim faz. O 1.2 nos fala sobre: nos últimos tempos Deus se revelou de forma especial. E é uma verdade.
Hebreus capítulo 1 e versículo 1 e 2 fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, tá, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias como? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vemos Deus inspirando as Escrituras, não diretamente de uma forma verbal, como o comentarista coloca, mas homologando seus registros com a revelação. E qual é a revelação de Deus para nós? O seu Filho, Jesus Cristo. Ele sim é a revelação de Deus ao mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia por isso. Eu achei interessante o que o comentarista colocou também aqui. Ele no finalzinho do tópico 1.2 diz: alguém disse que, com propriedade, que a Bíblia não é a revelação de Deus ao mundo, mas o resultado da revelação, porque a revelação é Jesus Cristo e a Bíblia fala dele. Aleluia. Terminando aqui o tópico 1, vamos para o tópico 2, que fala sobre Jesus. Primeiro, já é a Trindade, né? Então, primeiro Deus Pai, e agora vamos falar sobre o Deus Filho e as Sagradas Escrituras, tá? 2.1, subtópico, fala: Jesus reconhece a autoridade das Sagradas Escrituras. E eu achei muito interessante esse tópico, porque Jesus ele deu apoio e credibilidade ao Antigo Testamento. Olha, eu já encontrei pessoas que falam que o Antigo Testamento perdeu efeito, que o Antigo Testamento não vale mais para nossas vidas, que o Antigo Testamento é do passado, temos que ficar agora só com o Novo Testamento. Não, isso é heresia pura. Isso é uma mente diabólica. Nós temos que considerar, e eu vou comprovar, o próprio Jesus aqui falando para alguns, ele estava dando credibilidade e estava apoiando o Antigo Testamento. Vamos lá? Igual o comentarista fala? Vamos lá. O A. Item A. Para os escribas, Jesus disse que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe. Sim. Mateus capítulo 12, no versículo 38 e 40, diz assim: olha, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém se não lhe dará outro sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Olha ele falando aqui do profeta Jonas, que está escrito lá em Jonas capítulo 1 e 2. Se você olhar, ele fala: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele estava dando credibilidade, ele estava fazendo um link das suas palavras para aqueles escribas, referenciando o Antigo Testamento. Não só, ele fala também para os fariseus, onde ele homologou a história da criação. Mateus capítulo 19 e versículo 4, ele fala assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido aquele que os fez nos princípios, macho e fêmea os fez? Olha ele se reportando lá atrás a Gênesis. Então o próprio Jesus agora falando aos fariseus, ele vem e cita o quê? Lá Gênesis. Para os fariseus ainda, ele profetizou sobre a hipocrisia deles. E sabe quem fez isso? Isaías. Mas se nós olharmos Marcos capítulo 7, 6 e 8, diz assim: e ele respondendo disse: bem profetizou Isaías, olhando lá para o Antigo Testamento, acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele, mais uma vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua fala, estava colocando o Antigo Testamento para aqueles fariseus. Outra coisa também, ele repreendeu os saduceus por não
conhecerem as Escrituras. Mateus capítulo 22 e 29. Ele fala assim, Jesus, porém, respondendo disso, errais, não conhecendo as Escrituras, e o quê? E nem o poder de Deus. Amém? E o que eu acho mais incrível para a gente passar para o próximo tópico aqui, é que o próprio Jesus, ele estava falando, está escrito. Para quem? Para o diabo. Lá em Lucas, peguei Lucas aqui, capítulo 4, ele fala assim, está escrito, que nem só de pão viverá o homem. Aí depois, no versículo 8, em Lucas 4, diz, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aleluia. E aí ele fala assim no Lucas 4,12, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Tudo isso que eu estou falando aqui é o próprio Jesus reconhecendo a autoridade das Sagradas Escrituras. Glória a Deus por isso. Ele ali sim, dando apoio, ele dando credibilidade às Escrituras Sagradas. Glória a Deus por isso. No item 2.2, ele fala aqui também sobre os apóstolos. Rapidamente, eu vou falar aqui, os apóstolos de Jesus dão testemunho da autenticidade das Escrituras. Ah, pastor, e os apóstolos falaram sobre as Escrituras? Sim. E aqui ele colocou Paulo e colocou Pedro também, Paulo disse que eles receberam a palavra da pregação, não como palavra de homem, mas como é na verdade, palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Paulo ainda falando, Paulo diz que as Escrituras podem fazer o que? Sábios. Foi o que eu acabei de ler há pouco tempo. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15. Aí Pedro também, olha o que Pedro diz, que os Escritos são mandamentos do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Pedro também afirma também que os homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Sim, é por isso que nós cremos na palavra. É por isso que a palavra ela é eficaz. A palavra ela nos conforta, ela nos ajuda, ela refrigera. A palavra ela vem sobre nós como algo maior para que nós possamos ter alegria, possamos ter paz nos momentos difíceis. A palavra vem nos confortar. E nós temos que crer nisso. Infelizmente tem pessoas que não crêem na palavra. Tem pessoas que crêem na palavra, mas não lêem a palavra. Falam tanto das Escrituras, mas não lê e não vive, não traz para a sua realidade. Isso é uma incoerência muito grande. Eu não consigo ver uma pessoa que está na igreja, participa de tantas coisas juntos ali na igreja, mas não atenta à palavra do Senhor. Eu vou te falar, é um crente raquítico, é um crente que não tem o pão, não tem o leite, não tem o mantimento, não tem o mel. Olha lá o Salmo 119, leia lá o Salmo 119 e vocês vão ver que riquezas são aqueles versículos ali contidos. Aleluia! E vamos para o tópico 3, que fala o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Paulo reconheceu o Espírito Santo como uma pessoa divina, como eu já comentei aqui. E eu quero ler o que ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo vê no Espírito Santo o atributo de pessoa quando diz que os príncipes deste mundo não conhecem as coisas espirituais. Pois se conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Sabe quem é? Jesus. E diz, ainda como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, e nolas revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Porque, olha mais uma vez, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e que o Espírito Santo
as ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia! Glória a Deus! Você quer uma revelação maior na tua vida da palavra de Deus? Peça a Ele. O Espírito Santo, olha, o Espírito Santo as ensina. Ore. Busque a revelação de Deus, porque quando nós temos a revelação de Deus, nós temos algo a passar para outro, nós temos algo a falar, porque quando Deus nos revela as sagradas escrituras dele, nós temos base para podermos transmitir esse poder de Deus, transmitir isso, esta graça que Deus assim permite, as boas novas que é a Escritura Sagrada. Aleluia! E glória a Deus por isso. O último tópico eu achei muito lindo também, porque fala sobre a Bíblia e se encerra com um convite do Espírito Santo. Ao concluir a revelação que recebeu na ilha de Patmos, João descreve a esplendorosa cidade santa e a glória do anjo que apresentava. Era tamanha que João quis adorar. E ele disse: não façais tal, eu sou conservo teu e teus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adore a Deus. E Jesus que veio, enviei o meu anjo. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É notável como as Escrituras, ele encerra assim, se encerra com um cenário com as três pessoas da Trindade Santa, desempenhando papéis específicos para o mesmo propósito. Aleluia! Reparou que se você olhar os últimos versículos de Apocalipse, no capítulo de número 22, você vai ver o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando eles falam o Espírito e a esposa dizem: vem. E aí depois ele fala: e Deus tirará a sua parte do livro da vida. E lá no final ele fala: amém. Ora vem, Senhor Jesus, Espírito, o Deus e Jesus, os três, no finalzinho da Bíblia. E o que eu acho lindo também, que logo no início da Bíblia, em Gênesis, vocês vão perceber, nós percebemos, que tem também a ação dos três ali, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, a Trindade Divina, no início das Escrituras Sagradas e também no final das Escrituras Sagradas, nós assim os encontramos ali. E glória a Deus por isso. Eu quero agora, até finalizar, eu achei muito interessante esse assunto. Se a gente não vai falar, poderia falar muita coisa da palavra de Deus, mas é coisa muito rápida e também é muito ruim ficar cansativo, né? Vai ficar cansativo ou até enfadonho algumas coisas, mas algumas pessoas, o que eles disseram sobre a Bíblia, e a gente vê essas pessoas falando o que falou sobre a Bíblia Sagrada, a gente percebe mais uma vez que ela é assim, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Billy Graham, por exemplo, eu fiz algumas anotações. Billy Graham, ele diz assim: sem a Bíblia, este mundo seria de fato um local triste e assustador, destituído de qualquer farol indicativo. Olha Billy Graham falando, que lindo, né? Abraham Lincoln: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo homem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Todo bem da parte dele é transmitido. Olha o que George Washington falou: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão Bonaparte: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos
lhe opõem. Rainha Vitória, este livro dá razão à supremacia na Inglaterra. Isaac Newton, há mais indícios seguros na autenticidade da Bíblia do que a qualquer história. Aleluia! John Ruskin, ele era escritor, crítico de arte e também crítico social britânico, poeta, desenhista. Ele falou algo muito interessante. E ele, por ser escritor, olha o que ele diz. Qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, porque ele é escritor, deve-se tão só ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe lia todos os dias para mim um trecho da Bíblia. E cada dia fazia-me decorar uma parte desta leitura. Aleluia! Eu lembro uma vez, eu e minha irmã, meu pai colocava a gente dentro do quarto e falava assim: Júnior, Débora, só saia daí depois que tiver decorado o Salmo 23. E ali nós tentávamos decorar, e aí chegava para ele e falava assim: papai, olha, nós estamos decorando. Aí ele fala: então cita para mim. E às vezes nós errávamos e ele falava: volta para o quarto. Voltávamos para o quarto, nós aprendíamos e voltava. Enquanto nós não aprendêssemos Salmo, ele falava para retornar ao quarto. Mas hoje, até hoje eu sei o Salmo 23 do começo ao fim, graças aos ensinamentos do meu pai, graças aos ensinamentos da minha mãe, porque esta palavra, ela é inspirada por Deus. Aleluia! Olha só, Moody falou, foi um evangelista, editor norte-americano. Ele disse: eu creio que a Bíblia é inspirada. Sabe por quê? Porque ela me inspira. Olha, se a Bíblia não te inspira, meu irmão, você está com alguma coisa errada. Se a Bíblia não te inspira, é porque então nós estamos fora do prumo, nós estamos fora do padrão. Se a Bíblia não te inspira, alguma coisa está errada e nós temos que fazer para acertar, pois a Bíblia, além de ser inspirada por Deus, a Bíblia também nos inspira para falarmos, para fazermos e para agirmos para o crescimento também da obra do Senhor. Olha, Galileu falou assim, que era um físico, astrônomo italiano. Ele falou assim: a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas como irmos para o céu. Isso também é uma verdade. Glória a Deus por isso. John W. Van Gucht, é interessante, ele era um estadista alemão e do Império Romano Germânico, e ele também ele era do campo da ciência natural, escritor. Ele falou algo muito lindo. Ele falou bem assim: olha, tenho lido muitos livros sagrados, mas esse livro me lê. E é uma verdade. Quantos de nós olhamos a Bíblia Sagrada e falamos: meu Deus do céu, está acontecendo isso comigo? E aí nós encontramos na Bíblia Sagrada também a resposta para os nossos desafios. Aleluia e glória a Deus por isso. Eu finalizo aqui com pastor Antônio Moreira. Tem um livro, o livro é Essência da Palavra. Você compra ele até pela internet, é R$ 39,90 esse livro. Essência da Palavra, é o devocional diário com Marcelo Lomba. E ele, lá no meio do livro, ele fala assim sobre o pastor Antônio Moreira. Ele foi um dos grandes campeões de leitura da Bíblia. Fazia da palavra o seu alimento, sua busca, a sua necessidade. Ele fazia da palavra até a sua diversão e o seu prazer. Alguns anos antes de morrer, da sua partida, ele havia notado, talvez assim na borda, pelo que fala, na borda da sua Bíblia, que aquela leitura estava sendo a 154ª leitura. 154 vezes estava sendo. Com certeza o livro nos traz que ele leu muito mais até do que isso. Talvez mais de 10 vezes ainda ele tenha lido. Mas isso ele deixou um exemplo muito grande para uma outra pessoa chamada irmão Reinaldo Clava. E esse irmão, diante desse exemplo do pastor Antônio Moreira, ele começou a ler a Bíblia 2 vezes por ano.
depois passou a ler a Bíblia 3 vezes por ano, passou a ler a Bíblia 4 vezes por ano, e ele já estava passando a ler a Bíblia 5 vezes por ano. E no finalzinho dessas leituras, e também no finalzinho do livro, né, onde ele estava dando este exemplo do Reinaldo Klavan, nos mostra o livro que ele cita, né, o que eu acabei de citar, Goethe, e ele fala assim: tenho lido muitos livros sagrados, mas este livro me lê. A palavra de Deus é viva. Sabe por que ela é viva? Porque ela é inspirada por Deus. E se ela é viva e inspirada por Deus, ela é atual, porque ultrapassa toda a vida, até mesmo dos nossos inimigos. Porque ela sobreviveu e sobrevive às duras perseguições em todos os tempos. É viva porque concede vida àqueles que leem com fé e avidez. É viva porque permanece para sempre. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.